Passando aqui no começo do vídeo só para falar para vocês que o meu amigo Orno tá postando bastante vídeo legal no canal dele. Eu participei de vários vídeos lá. Basicamente ele posta vídeos conversando com a gente, debatendo, tipo uma espécie de podcast onde a gente conversa sobre vários tópicos. O canal dele tá muito interessante. Tá começando agora, então vou pedir para vocês darem uma força lá, se inscrevam no canal dele, assistam os vídeos dele porque estão realmente muito legais e eu tô sempre aparecendo por lá. Então é isso. Bora pro vídeo. Durante o arco do jogo contra o Sub-20 no mangá de Blue Lock, nós somos apresentados a um personagem novo, o capitão da seleção Sub-20 do Japão e principalmente um personagem muito bem escrito e que traz muitos temas interessantes para se debater na obra. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Oliver Aiko. O Aiko surge na história logo no arco do jogo contra o Sub-20, já tendo uma das suas principais características destacadas logo de cara. Ele tem muita presença. Ele chama sua atenção, ele tem olhos de cor diferentes, é o capitão da seleção Sub-20, ou seja, é um dos antagonistas centrais do arco, e a obra trabalha isso muito bem. Além de, claro, a cena clássica onde ele imobiliza o Shidou facilmente logo na sua segunda aparição, o Shidou que até o momento era dito como sendo alguém imparável. Oliver Aiko é uma verdadeira muralha, seja dentro do campo ou para a narrativa da obra nesse momento. Porém, quanto mais vemos sobre ele, mas nós vemos que o seu ideal é muito mais complexo do que parece, além de que ele também é um personagem muito carismático, o que também aproxima o leitor dele cada vez mais. Antes do jogo começar, o Aiko pede ao Itoshi Sai para que não usasse o Shidou no jogo, um pedido que iria refletir uma frase bem importante do personagem mais pra frente. Quando o jogo do Blue Lock vs Sub-20 do Japão finalmente começa, o Aiko mostra sua habilidade, e é realmente bem legal porque é a primeira vez no mangá que a gente vê um zagueiro de fato em ação, e a obra executa a participação do Aiko muito bem. Você sente a atenção que os outros personagens têm em relação a ele, como ele é uma ameaça real. Porém, a evolução do Blue Lock não para. E pouco a pouco a defesa da seleção Sub-20 é superada. Quando finalmente no final do primeiro tempo o Aiko pede ao Sai para que ele use o Shidou. Ele havia pedido para que o Shidou ficasse no banco porque queria testar a força da seleção contra o Blue Lock. Mas durante o jogo ele finalmente percebeu, eles eram realmente fracos. E a fraqueza da geração do Aiko tem uma explicação. E isso nos é dito no passado dele, um dos melhores flashbacks da obra. Oliver Aiko passou uma infância com um sonho comum, se tornar o melhor atacante do mundo. Ele era fortemente elogiado pelos seus companheiros e pelos treinadores, e um dia, querendo se tornar ainda melhor, o Aiko questiona seu treinador se ele podia focar mais em fazer gols, algo que é imediatamente negado. Seu treinador lhe diz que futebol é um esporte em equipe, e isso nunca poderia mudar. Mesmo triste, o Oliver aceitou o que o seu treinador lhe disse, passando anos e anos seguindo à risca o que era lhe falado, até perceber que ele nem tinha mais um objetivo próprio. Passou anos e anos seguindo o que os mais velhos e experientes lhe falavam, até perceber que ele nem sequer mais sabia como florescer por conta própria. Esse flashback apresenta uma metáfora muito interessante sobre esse assunto, que a direção do anime deixou muito melhor, por sinal. Os mais velhos, teoricamente experientes, são tratados como jardineiros que só gostam de um tipo de flor específico e cortam todas as outras que florescem de forma diferente, o que acaba gerando um jardim cheio de flores iguais, sem individualidade, um amontoado de jogadores sem ambição, de pessoas sem ego. Um dia, depois de anos sem ambição, o Oliver vai atrás do seu treinador e o questiona se ele ainda poderia se tornar um jogador profissional. Algo que o treinador responde que sim, e que ele viraria um ótimo jogador. Aiko responde que nem sente mais interesse na vida de um jogador profissional, que isso não lhe chama mais atenção. No entanto, ele consegue nesse momento reacender o seu sonho. Ele resolve se tornar um zagueiro, alguém que vai esmagar todos esses jogadores fracos, gerados pelo comportamento desses mais velhos de só alimentar sonhos idênticos. O objetivo de Oliver Aiko se torna transformar a geração, esmagar a patética geração anterior e se tornar um exemplo para a nova. Ser a última muralha não significa barrar a nova geração. Significa ser o obstáculo final para que a nova geração possa florescer, para que o Blue Lock possa nascer como o verdadeiro futuro do futebol japonês. Nesse sentido, Oliver Aiko é um completo exemplo de um veterano, um indivíduo mais experiente que tem interesse em melhorar a geração como um todo,
porém sem desistir do seu próprio sonho e objetivo. Isso fica claro conforme a partida avança, com ele finalmente aceitando seu ego e passando pelo seu despertar, admitindo a sua fraqueza e a inutilidade da sua geração e apostando tudo no Blue Lock, dizendo inclusive que teria com certeza feito parte do Blue Lock se ele tivesse começado uns 2 anos antes. A dualidade que existe no Aiko é simbolizada de diversas maneiras. A sua heterocromia, o fato de ele ser basicamente o único personagem de Blue Lock com 2 cores principais no design, a sua posição de líbero e principalmente sua aura. A serpente é um animal predador ligado a ataques rápidos e precisos, algo que provavelmente representa o estilo original do Aiko como atacante. Porém, quando o Aiko muda de posição, sua aura se mantém a mesma. Isso porque ele pode ter mudado de posição, mas sua essência permaneceu. Ele ainda era a mesma pessoa que sempre foi. Seu sonho apenas voltou a queimar, mas não mudou em si. Ele deu à sua aura outro significado. Além disso, isso também é simbolizado pelo Aiko ter 2 sonhos: se tornar o melhor zagueiro do mundo e mudar a geração para melhor, estendendo a mão aos atacantes que tiverem dificuldades. Algo que, se você parar para pensar, é um sonho até parecido com o do próprio ego de empate. A ambição de criar um futebol japonês egoísta, onde cada um tem sua própria ambição, seu próprio modo de agir, e a interação desses egos força a evolução de todos os integrantes desse sistema, como o próprio Aiko, que muito provavelmente consegue evoluir cada vez mais justamente por estar incentivando o nascimento de cada vez mais atacantes habilidosos. Assim, cada vez mais atacantes habilidosos tentando superar a barreira que ele representa e ele tendo que se superar cada vez mais para conseguir continuar sendo essa muralha indestrutível. Durante o jogo, inclusive, quando o Sendou começa a ser deixado cada vez mais de lado pela sua falta de habilidade, quem vai até ele para motivá-lo é o próprio Aiko. Isso porque a sua personalidade de veterano, que gosta de guiar os outros ao sucesso, também é representado pelo seu cargo de capitão, onde, como ele mesmo fala, sempre pensa no bem do seu time. O Aiko diz ao Sendou para não desistir, continuar sempre tentando se tornar a estrela do time. O Aiko decide se tornar o que os outros veteranos não foram para ele: alguém que estende a mão aos mais novos para ajudá-los a florescer. Quando a partida finalmente acaba, o Aiko e o Usagi apertam as mãos em um ato de respeito mútuo, e isso é algo que eu gosto bastante sobre como o mangá apresenta. O Aiko é a representação de um veterano, não só para os outros personagens. Os personagens respeitam o Aiko como um bom veterano. É uma via de mão dupla. Na Liga Neo Egoísta, tem mais cenas em relação a isso. O Aiko não só continua servindo como esse exemplo para os seus aliados, mas também evolui cada vez mais, aprendendo a usar sua Metavision conscientemente e se tornando um dos valores mais altos da Liga. Na própria Liga, a gente tem algumas cenas que representam essa personalidade de veterano, como algumas conversas que ele tem com o Barou quando ele está se recusando a jogar pelo Ubers. Durante as partidas, a gente vê muito o Aiko incentivando e elogiando toda vez que o time faz alguma coisa legal, faz alguma coisa interessante, uma boa jogada. Além de que, é claro, quando o Sendou consegue fazer um gol, é o Aiko que é o primeiro a ir lá parabenizar ele pela sua conquista. Mais recentemente no mangá, o Aiko continua sendo um personagem fixo na obra, estando na nova seleção sub-20 ao lado do Blue Lock, sendo novamente o capitão. Até a data que eu tô gravando esse vídeo, o último capítulo lançado é o 314A, mas só até aí a gente já consegue notar como o Aiko está sendo relevante. Quando Usagi e Karasu brigam no treino, é o Aiko que entra no meio para apartar a discussão antes que ela escalasse demais. Além de que, como capitão no jogo contra a Nigéria, ele está fazendo um ótimo trabalho coordenando o time e analisando os adversários. Eu realmente gosto em como a obra trabalha o personagem do Aiko. Ele é um dos meus favoritos e eu espero que ele continue marcando presença na história por bastante tempo e se tornando um personagem cada vez melhor. Espero que ele consiga realizar esse sonho de conseguir se tornar o melhor zagueiro do mundo e estender a mão aos atacantes que não têm força para florescerem sozinhos. Mas por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!